Eu quero pedir para que vocês abram as suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 12 ao versículo 17. Vamos lá. Olha o que diz o texto, a partir do versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim também, tu tens o que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vamos orar. Senhor Deus, nós colocamos, Pai, diante de Ti, a Tua santa palavra, Senhor. Deus, nós reconhecemos, Pai, que o Senhor tem falado com o Teu povo. Ó Deus, o Senhor tem falado com a Tua igreja, Pai, a partir do estudo dessas cartas. Ó Deus, que o Senhor venha nos edificar através da Tua santa palavra, Senhor, para que possamos purificar a nossa vida, os nossos caminhos, e nos apresentar diante do Senhor em santidade de vida, em pureza, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Amém. Queridos, como eu já antecipei, nós estamos aí neste estudo, nessa viagem sobre as 7 cartas do Apocalipse. Cartas essas escritas a pedido do próprio Senhor Jesus ressurreto, às 7 igrejas que se localizavam na região da Ásia Menor. Ásia Menor, onde é a atual Turquia, né? A região ali próxima, ali, né, litorânea ao Mar Egeu, que é um mar que faz parte do Mar Mediterrâneo. Atravessando o Mar Egeu, você chegava à Grécia. E entre a Ásia Menor e a Grécia estava uma série de ilhas gregas, ilhas belíssimas. Dentre essas ilhas, a ilha de Pátimos, ilha que o apóstolo João foi exilado, provavelmente ao comando do imperador Domiciano, que foi um terrível perseguidor da igreja na época. E quando eu falo de aventura, de viagem, eu sou entusiasmado com essas coisas. Eu amo filmes de aventura, eu assisto com a minha esposa, a gente tem prazer nisso, ver os personagens, as histórias. E nós, nesta série de mensagens, estamos realmente acompanhando aí uma grande aventura. E o título da pregação de hoje está ligado a isso. Olha o título: Em Busca do Maná Escondido. Ou, um outro título que pode ser dado também, é Em Busca da Extraordinária Pedra Branca. Queridos, toda aventura, ela requer lutas, desafios, mas uma aventura de sucesso,
é aquela que, apesar das dificuldades, se tem grandes resultados, e aquele personagem que passou por aquelas situações sai daquela aventura muito mais fortalecido, muito mais reconhecido e uma pessoa melhor. Falando aqui da nossa aventura de hoje, nós precisamos antes entender o significado do 7, já que estamos na terceira carta de 7 igrejas. Queridos, o Apocalipse é um livro que possui um gênero literário especial, que é gênero literário apocalíptico. Era um gênero já usado entre os judeus já antes deste texto ser escrito. E, às vezes, Apocalipse gera um certo medo para algumas pessoas, um enigma muito grande. Mas a palavra Apocalipse não quer dizer nada mais do que revelação. E esse tipo de literatura, a literatura de revelação, ela trabalha com a linguagem simbólica. Então, para que você entenda o Apocalipse, é importante você entender todos os símbolos que permeiam este tipo de linguagem. Não é uma linguagem literalista, típica das leis. É uma linguagem poética, conotativa. É uma linguagem simbólica. E falar de 7 no Apocalipse é falar de totalidade. Pensem comigo, Deus cria o universo, tudo que existe, em 6 dias, e no 7º, o que ele faz? Ele descansa. O que é isso? O que é descansar? É dar sinais que não havia mais nada para ser feito. O 7º dia foi o dia da completude, da totalidade. Então, quando Jesus escreve carta a 7 igrejas, ele tem um sentido também para nos comunicar. Apocalipse é cheio desse número. São 7 taças, 7 selos, 7 cabeças do dragão, várias outras passagens. Todo o livro de Apocalipse é estruturado pelo número 7. E quando Jesus escreve 7 cartas, ele está dizendo que ele quer comunicar as 7 igrejas, ou seja, a igreja dele em sua totalidade. Esta igreja é a igreja do século I, como foi o endereçamento direto aqui, como também é a igreja no Brasil no século XXI, a nossa igreja, nós. Nós somos alvo das cartas do Apocalipse. E daí a importância de nós estudarmos essas cartas. Jesus tem um recado para as suas igrejas. Amém? E iniciando então o texto, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é a cara de Jesus. Então, o ponto 1, a cara de Jesus. Como ele se apresenta para a igreja. As 7 cartas, elas têm uma estrutura bem próxima. Elas começam com uma descrição de quem Jesus é, algumas qualidades de Jesus, e aí depois Jesus faz alguns elogios para essas igrejas, depois ele faz algumas críticas, e aí depois ele faz promessas. Então, o primeiro ponto aqui é a cara de Jesus, é como ele se apresenta para essa igreja. O versículo 12 diz o seguinte: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. Então Jesus manda escrever ao anjo da igreja de Pérgamo. Queridos, anjo, aqui o sentido é, na verdade, o pastor, o líder da igreja. Se pensar que o anjo é aquele responsável pela liderança, pelo cuidado da igreja, Jesus, ele se revela e ele endereça a sua carta ao pastor daquela igreja. E aqui nós já temos uma primeira grande lição. Deus, ele usa o pastor da sua igreja para comunicar a vontade dele para o seu povo. Por isso é importante, queridos, nós estarmos submetidos às autoridades que Deus coloca no nosso meio. Tem surgido, no meio evangélico, um grupo de pessoas chamados desigrejados. Alguém já ouviu falar dos desigrejados? Alguns já ouviram. São pessoas que acham que eles podem seguir a Cristo das suas casas, eles assistem os cultos que passam na internet,
mas não tem compromisso nenhum em vir à igreja em nenhum momento. E eles leem as suas Bíblias nas suas casas e acham que está tudo bem. Mas, queridos, a igreja é um plano do Senhor. Cristo, ele nos salva para colocar em uma comunidade. E esta comunidade a qual nós pertencemos, que é a igreja, Deus coloca sobre elas líderes, autoridades. E aqui nós percebemos que Jesus, ele endereça a carta para o pastor da igreja. Que Deus tem palavras para a sua vida, que Deus vai usar o seu pastor para falar com você, para te abençoar, para te edificar. Então, esse é o anjo ao qual o Senhor Jesus endereça a carta. E o anjo da igreja de Pérgamo. Pérgamo, então, é a cidade que estava essa igreja, que nós vamos compreender melhor o sentido dela hoje. Pérgamo, o primeiro ponto para falar de Pérgamo é que ela era um importante centro intelectual da Ásia Menor. Talvez o maior centro, talvez não, com certeza o maior centro intelectual da Ásia Menor. Alguns historiadores chegaram a dizer que em Pérgamo a biblioteca chegou a alcançar 400 mil volumes, ao ponto de rivalizar com a famosíssima Biblioteca de Alexandria, no Egito. Então, era um centro intelectual muito grande. De Pérgamo surge o pergaminho, que é um material usado para a produção dos escritos antigos. Usava-se o papiro em Alexandria, era um material caríssimo, de pouca durabilidade, e aí Pérgamo, um centro intelectual, lugar de estudiosos, ele desenvolve o pergaminho a partir da pele de animais. Pergaminho esse que foi utilizado para escrever todos os textos do Novo Testamento. É algo que se popularizou aí. A palavra Pérgamo, ela significa cidadela. O que é cidadela? Cidadela é uma fortaleza construída para a proteção. E é muito curioso porque Pérgamo era uma cidade própria para esse tipo de construção, porque ela era edificada ali numa colina que chegava na sua altura máxima até 300 metros acima do nível do mar. Era uma cidade relativamente alta. Se a gente partir do pressuposto que ela estava apenas a 20 quilômetros ali do mar Egeu, uma cidade edificada sobre uma colina era um local propício para ter esse nome, cidadela, uma fortaleza. Uma outra coisa que era muito propícia à cidade de Pérgamo era a construção de templos pagãos. Por ser um local alto, era comum entre os pagãos construir templos em locais em que se podia ver de longe, fazendo referência aos deuses. E, na verdade, Pérgamo era, além de um centro intelectual, era um centro religioso. Havia ali o culto, um templo dedicado a Zeus, chamado pai dos deuses gregos. Além disso, havia também o culto ao deus Esculápio. O deus Esculápio era o deus da cura, o deus da medicina. Era um deus muito adorado entre os pagãos. A pessoa estava doente, estava com dificuldade, ela fazia uma prece ao deus Esculápio. O deus Esculápio é representado por uma serpente. E aí hoje, não sei se você já percebeu, os jalecos de medicina, o símbolo da medicina, ainda hoje é uma serpente, em menção ao deus Esculápio. Então, as disciplinas aí ligadas à saúde, a própria nutrição também, o símbolo é uma serpente, em menção ao deus Esculápio. Mas talvez, queridos, o pior dos cultos praticados ali, na época dessa carta, era o culto ao imperador. Havia exatamente em Pérgamo o mais antigo culto ao imperador, o templo ali mais antigo dedicado ao imperador. A partir do ano 27 a.C.,
a civilização romana deixa de ser uma república e passa a ser um império, passa a ser governada por homens que se declaravam imperadores. César Augusto foi o primeiro. E uma das coisas que esses primeiros imperadores reivindicaram para si era divindade. Os imperadores eram vistos como figuras divinas. Era comumente se usado, para se referir ao imperador, o título de senhor. E na tentativa de criar adesão política e social para o império que já estava muito grande, se exigia que de tempos em tempos os cidadãos queimassem um incenso, fizessem algum culto, uma demonstração de reverência a este senhor que era o imperador. Então, ainda no versículo 12, Jesus ele manda escrever ao anjo de Pérgamo, mas ele faz uma revelação de si. Jesus é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Vamos lembrar aqui da linguagem simbólica. Jesus é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O que é essa espada afiada de 2 gumes? Espada afiada, queridos, aqui tem um sentido de poder e autoridade. A espada era um dos instrumentos mais poderosos do combate na época. Imagine essa espada afiada e de 2 gumes, ou seja, ela cortava de todos os lados. Onde essa espada tocasse, ela tinha poder de destruir. E aí Jesus fala que ele é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, mostrando então o sinal do seu poder, da sua autoridade. O Antigo Testamento usa uma referência muito forte para falar de Deus. Fala que Deus é o Senhor dos exércitos. E o nosso Deus, queridos, é este Senhor que luta em nosso favor, que batalha pelas nossas causas, que cuida de nós, que zela por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse em Mateus 28, versículo 18, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus é soberano, ele é o que detém a verdadeira espada de 2 gumes. Após Jesus mostrar a sua cara, no versículo 13, Jesus mostra que conhece as lutas da sua igreja. Acompanhe comigo o versículo 13. Ele diz assim: conheço o lugar em que habitas. Conheço o lugar em que habitas. Querido, Jesus conhece o lugar em que você habita. Ele conhece o seu íntimo. Ele conhece as suas dificuldades, as suas lutas, os seus problemas. O Senhor é contigo. Ele conhece o seu íntimo. Deus conhece você mais do que você mesmo. Por isso é que Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Amém? Conheço o lugar em que habitas. Deus é aquele que zela por nós, que cuida de nós. Salmo 121, versículo 4, diz que o guarda de Israel não dorme. O Deus que te conhece, cuida de você. A imagem que nós temos de Deus é Deus sentado num trono, lugar de governo, de poder e de autoridade. Mas Jesus, além de conhecer o lugar em que habitas, ele se refere à cidade de Pérgamo como o local onde está o trono de Satanás. Queridos, olha que declaração terrível. Pérgamo era o local onde está o trono de Satanás. Possivelmente aqui é uma referência especial ao culto ao imperador, como eu havia dito para vocês. Em Esmirna, quem acompanhou na última pregação, viu que em Esmirna Jesus disse que havia a sinagoga de Satanás. O que era a sinagoga de Satanás? Era o local em que os judeus, que se percebiam guardiões da lei, na verdade estavam perseguindo os cristãos, impedindo os cristãos de viverem ali como comunidade, como igreja, e por isso Jesus disse que, na verdade, aquela sinagoga não era de Deus, era de Satanás, porque estava impedindo a igreja de viver em liberdade, em paz. Mas em Pérgamo, Jesus disse que está o trono de Satanás. O trono.
possivelmente fazendo menção ao poder político que impedia que os cristãos vivessem em plenitude. Queridos, Satanás, a palavra Satanás significa adversário e explica bem o papel do diabo. Nas cartas às 7 igrejas, Satanás é aquele que se opõe ao governo e à autoridade de Cristo. A gente vê uma declaração em Isaías 14, versículos 13 e 14, que diz o seguinte, olha aqui. Olha o que Satanás diz de si mesmo. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima nas mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Queridos, o desejo de Satanás é se colocar no lugar de Deus. E especialmente na cidade de Pérgamo, ele havia conseguido isso, com aquele mundaréu de idolatrias. Em Pérgamo, não se adorava o Abba Pai de Jesus, mas se adorava Zeus, o pai dos deuses gregos. Ao invés de Jeová Rafá, aquele Deus que sara, era adorado Esculápio, o Deus da medicina. Ao invés do El Elyon, o Deus Altíssimo, se adorava César Augusto, aquele que se proclamava superior, isso é o sentido de Augusto, superior, sublime. Então essa tríade de adoração, Zeus, Esculápio e o imperador, formava, na verdade, uma tríade satânica, em oposição ao Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Olha que lugar terrível para se edificar uma igreja, hein? Jesus tem igreja, tem o seu povo, tem aqueles que confessam o seu nome nos locais mais hostis que você pode imaginar. Talvez você pode ficar reclamando, Senhor, mas o meu trabalho é um local muito hostil para eu servir ao Senhor. Ah, queridos, Deus quer que você seja luz no local que Ele te puser, amém? Talvez a sua família, Senhor, a minha família, Senhor, a minha faculdade. Num local em que a idolatria era permeada, Jesus edificou uma igreja. E vamos ver aí o que Jesus diz sobre essa igreja, ainda no versículo 13. Jesus conhece as qualidades da sua igreja. Neste local, Jesus declara que a igreja conserva o meu nome e não nega a minha fé. Em meio à idolatria, o nome do Senhor é preservado. Queridos, toda a autoridade, ela vem de Deus, toda ela. Romanos 13, versículo 1, declara isso. Mas em Atos, capítulo 5, versículo 29, nós temos a seguinte declaração. Vale mais obedecer a Deus do que aos homens. Queridos, nós todos devemos obediência às autoridades. Veja um caso recente aí, um ex-presidente da República foi condenado por uma autoridade judicial. Até um homem de grande poder e prestígio não foi capaz de se negar diante da autoridade jurídica. Toda autoridade vem de Deus. Mas se essa autoridade pratica injustiças, ela desonra o Deus que deu a ela a autoridade, nós, enquanto cristãos, nós temos o poder e o dever de reivindicar a justiça. O imperador era o governador era o rei, era o dono, vamos dizer assim, politicamente daquele território. Mas na medida que o imperador reivindica para si qualidades que são do próprio Deus, aí ele perdeu o direito que o próprio Deus deu a ele. E
Jesus diz que, neste contexto, a igreja não só conserva o seu nome, ou seja, mantém puro o testemunho cristão, como também não nega a fé. Não negaste a minha fé, o versículo 13 ainda. Queridos, não negar a fé no contexto de Pérgamo era uma situação muito delicada. Muito delicada. Domiciano foi um imperador que perseguiu severamente os cristãos. Tertuliano, que é um teólogo da virada ali do século II e III, ele chega a declarar que Domiciano era a segunda face de Nero. Nós vimos aqui com o pastor Léo China como Nero foi um perseguidor terrível dos cristãos. E este homem exigia que de tempos em tempos todos praticassem um culto em homenagem a ele. Uma queima de incenso. Talvez alguns poderiam pensar, é só uma vez por ano. Não, acho que não tem tanto a ver. Vamos lá. O imperador vai ficar feliz e a gente fica livre para seguir a nossa vida. Mas Jesus disse que o povo, a igreja, em sua grande maioria, se recusou a fazer isso. E por causa disso, houve terrível perseguição contra os cristãos. Terrível perseguição. Nós vimos na carta anterior a história de Policarpo de Esmirna. Era o líder da igreja de Policarpo, o bispo ali daquela cidade. E é linda a história de Policarpo, linda, linda. É um homem que foi ao martírio aos 86 anos. Ele se recusou a prestar culto ao imperador. E aí o carrasco dele captura Policarpo e fala, negue o imperador, negue a Cristo, adore o imperador, senão o que te espere é a fogueira. E isso começou a acender a pira ali da fogueira. E aí Policarpo, um senhorzinho aos 86 anos de idade, pense que naquela época viver até 86 anos, queridos, era sinal de bênção, de saúde, né? Ele aos 86 anos, o carrasco chega a se compadecer dele. Existe um documento chamado O Martírio de Policarpo que relata essa história. Policarpo bem velhinho, e o carrasco compadecendo da velhice dele, falou, olha Policarpo, o que custa? É só um incenso, não vai te fazer mal. E aí Policarpo, com muita ousadia, diz o seguinte, não penses que você não me conhece. Policarpo, um homem famoso, discípulo do apóstolo João, muito conhecido na região. Não pense que você não me conhece. Eu não posso me converter para pior. E aí o seu carrasco fica furioso. Fala, então eu vou te queimar vivo naquela pira, aquele fogo. E aí ele diz o seguinte, olha, esse fogo com que você me ameaça, logo, logo vai se apagar. Mas o fogo eterno, que espera aqueles que se não converterem dos seus maus caminhos, este vai durar para sempre. E aí ele testemunhou, havia um público muito grande ali, e ele testemunhou Jesus Cristo, e as pessoas olhavam para aquele Senhor e falavam assim, como é possível? Tanta coragem, ousadia. Queridos, eu quero dizer que no nome de Jesus, todas as coisas são possíveis. Tudo é possível. A sua luta com Jesus, ela tem solução, ela tem um fim. Deus vai usar as situações de dificuldade da sua vida para testemunhar o nome dele, por mais duro que isso seja. Veja que história dura. E Policarpo fica marcado na história como um dos homens que, a partir da morte dele, se gerou um grande avivamento na igreja antiga. Mas nós temos aqui, queridos, também, a história de um outro mártir. O mártir aqui mencionado é Antipas. Antipas. Veja ainda no versículo 13.
chamado Antipas de Pérgamo. Alguns historiadores, estudiosos, referem a Antipas como também um possível discípulo de João e um antigo bispo da cidade de Pérgamo. E Jesus se refere a este homem como uma testemunha fiel. A palavra testemunha aqui no grego é mártir. E a partir daí, então, a partir desse texto, se começa a usar a palavra mártir para se referir àqueles que testemunham a Jesus até as últimas consequências, mesmo que essa consequência seja a morte. E é curioso, a gente não tem muitos relatos sobre a pessoa de Antipas de Pérgamo. Jesus faz um elogio aqui, né? Minha testemunha fiel. Mas é curioso que o nome de Antipas, o significado dele é antipaz, ou seja, contra tudo. E realmente é impressionante ver como esse homem, que possivelmente foi morto por se negar a praticar o culto ao imperador, ele foi contra tudo por causa do amor de Cristo. Vamos ver, por exemplo, o que Jesus diz em Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Ah, queridos, cabe mais a nós obedecer a Deus do que aos homens. E uma pergunta que eu faço para vocês essa noite: o que tem te impedido de viver para Cristo radicalmente? O que tem impedido você viver Antipas, contra tudo, em nome da causa do nosso Senhor? Jesus promete que sobre a igreja as portas do inferno não vão prevalecer, amém? Mantenhamos firmes essa fé. Em meio a um local onde Satanás habitava, brilhava uma luz. E a luz era a luz do testemunho fiel de Jesus Cristo. Glória a Deus. Seguindo aqui ainda, eu quero falar com vocês do terceiro ponto. Nós já falamos sobre a cara de Jesus. Nós falamos também sobre as considerações que Jesus tem. Mas agora, o texto se estreita um pouco. O terceiro ponto é a queixa de Jesus. O que ele reclama da sua igreja. Versículos 14 e 15. Olha o que Jesus diz. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Queridos, uma igreja que se demonstrou fiel, mesmo nos momentos mais difíceis. Jesus declara, tenho contra ti algumas coisas. A palavra algumas aqui, o grego dela é oligos. Oligos significa poucas também, poucas pequenas coisas. Queridos, talvez Jesus tenha para nos dizer essa noite que ele não tem contra nós grandes coisas. Talvez nós não matamos, não roubamos, não adulteramos, mas Deus tem contra nós pequenas coisas, poucas coisas. E as poucas coisas que Jesus tem, é que, neste caso aqui, o versículo 14, porque tens aí, no meio da igreja, aqueles que sustentam a doutrina de Balaão. Eles, o que é a doutrina de Balaão? O que é isso, né? Eu tive que pesquisar para me aprofundar e entender o que significa a doutrina de Balaão. E Balaão é aquele personagem lá que se relata a partir do livro de Números, capítulo 22 até o 25, que é um profeta, e havia um rei da região de Moabe, o rei dos Moabitas. Este rei percebe que o grande, poderoso e famoso povo de Israel estava passando
sobre a região de Moabe, e ele fica com medo daquele povo. Ele já tinha ouvido falar histórias tremendas ali sobre o que aquele povo tinha feito com o Egito, por exemplo, e ele fica com medo do povo de Israel, e aí ele contrata Balaão para que Balaão amaldiçoasse o povo. Vocês lembram dessa história? E aí Balaão é chamado, e durante 3 ocasiões ele tenta amaldiçoar o povo, mas tudo que sai da boca dele são só bênçãos. Ele é incapaz de amaldiçoar o povo. E aí Balaque fica furioso, mas eu não posso, é um povo de Deus. Queridos, quando você está no centro da vontade de Deus, quando você é povo de Deus, nenhuma maldição pode te alcançar, amém? Quantos creem nisso? Amém? Nenhuma maldição pode te alcançar. Mas aí entra o que o texto chama a doutrina de Balaão. Balaão, percebendo que não podia tocar, amaldiçoar os filhos de Israel, ele prepara uma cilada. Uma cilada. E essa cilada, a gente segue ali o texto de Números e percebe que foi convencer o povo de Israel a se envolver com as mulheres moabitas. E perceba que o texto fala que isso é uma doutrina de Balaão. É um ensino, é um convencimento. Balaão incutiu no povo de Deus que não teria problema eles se envolverem com o povo estranho. E o povo de Israel se casou então com as mulheres moabitas, e passou um tempo, logo eles já estavam adorando os deuses, o deus Baal Peor. E aí Deus ficou furioso com Israel, a ira do Senhor se acendeu contra aquele povo, e aquele povo começou a sofrer. O texto conta que 24.000 pessoas morreram por causa da doutrina de Balaão, que se espalhou naquele meio. Queridos, aqui a gente tem uma lição muito grande, muito profunda para aprender. Talvez o diabo, ele não vai poder tocar na sua vida. Você está no centro da vontade de Deus. Mas aí ele vai utilizar-se de uma outra estratégia, que é fazer com que você caia nos pecados, nas seduções do mundo. Imagine vocês, o povo, vivendo do maná, e aí de repente começa a se oferecer banquetes, cheios de comida, dedicado aos ídolos. O povo foi seduzido pela doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão, então, consiste em afrouxar as exigências morais, tolerar o mundo no nosso meio. Queridos, nós não podemos negociar os valores do reino de Deus em troca de conforto ou aceitação social. Não podemos. Não podemos negociar a nossa fé. Da mesma forma, o versículo 15 conta que havia entre a igreja de Pérgamo alguns que sustentavam a doutrina dos nicolaítas. Nicolaítas, provavelmente uma menção a Nicolau, talvez Nicolau de Antioquia, que é mencionado em Atos, capítulo 6, versículo 5. A gente não tem muito ao certo, mas pelo texto a gente percebe que os nicolaítas era a versão nova da doutrina de Balaão. E os nicolaítas, a prática deles era o seguinte, era levar permissividade, mundanismo para o meio da igreja. Sabe o que os nicolaítas diziam? Olha, tudo bem, olha, você está em Pérgamo, a cidade dos templos. Olha que grande banquete está sendo oferecido. Por que você não vai lá? Lá você vai encontrar os amigos, vai bater um papo, comer uma comida gostosa. Para que ser perseguido pelo imperador? É uma vez só ao ano. Vamos combinar? Durante os outros 364 dias, você adora Jesus. Uma vez por ano, você adora César e está tudo bem. Veja como é sedutor essas coisas, queridos.
Jesus diz: eu tenho poucas coisas contra vocês. Talvez o nosso pecado seja essas pequenas concessões que nós temos dado. O primeiro salmo, versículos 1 e 2, diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Andar no conselho, querido, significa basear suas ideias. Deter-se no caminho significa imitar a conduta. E assentar-se na roda significa se amoldar às práticas pela convivência. As poucas coisas que Jesus tinha contra essa igreja fiel é que ela havia deixado o mundo entrar para dentro da igreja. E havia na igreja alguns que tinham se vendido pelas facilidades do mundo. Um outro problema muito grande é que, ao não se envolver na vida civil, na vida do culto público, os cristãos acabam ficando meio que isolados. Muitos perdiam amigos. Adorar o imperador ali era um meio de se conseguir empregos. Se você não adorasse, possivelmente você poderia perder seu emprego ou ter dificuldade de conseguir um emprego na cidade. A gente viu na igreja de Esmina que Jesus disse que era uma igreja pobre, mas que aos olhos de Jesus ela era rica. Possivelmente Pérgamo sofreu também problemas sociais aqui, por se negar ao culto, a praticar o culto ao imperador. Mas havia alguns bacanões lá que não, está tudo bem, a gente pratica, isso não tem nada a ver, vamos fazer isso, não tem problema. Queridos, não é possível ficar em cima do muro. Vamos ver o que o apóstolo João nos diz na sua primeira carta, capítulo 2, versículos 15 a 17. Podem abrir as suas Bíblias aí. 1 João 2, 15, 17. Olha o texto. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procedem do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece firme eternamente. Glória a Deus. Queridos, é tempo de a gente sair do muro. É o tempo da gente ter postura diante dos desafios. Não nos acovardarmos diante das lutas, diante das perseguições. Há uma linha divisória muito tênue, às vezes, entre o mundo e a igreja. E um dos prazeres de Satanás é apagar essa linha divisória, é confundir essa linha. Satanás usa duas estratégias para poder apagar essa linha. A primeira é a perseguição. E muitos têm se acovardado ao encarar a perseguição. Mas a outra é a sedução. Queridos, me assusta perceber que Satanás não precisa hoje usar mais a perseguição para fazer os crentes caírem. Basta usar a sedução. Para essa igreja ele precisou de usar as duas. Ele precisou de impor perseguição e infiltrar dentro da igreja a doutrina mundana. Hoje em dia, basta a sedução. E a sedução pode vir de várias formas. Um convite inescrupuloso, que vai te promover alguma facilidade.
algum ganho financeiro, profissional, reconhecimento, status. Agora a gente tem que tomar muito cuidado, porque, por um outro lado, alguns crentes com aquele excesso de zelo, de não se envolver com o mundanismo, eles acabam se alienando das coisas do mundo. Mas Jesus disse, né, Jesus fez essa oração, ele pediu ao Pai que não nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal. E a gente precisa de fazer essa distinção. Alguns, com medo do mundo, se alienam, se fecham nos seus quartos, perdem convívio social, perdem amigos, que talvez não precisava perder, perde contato com a família, que talvez não precisava perder. É o excesso do zelo. É um outro problema, né? E a gente tem que saber ter equilíbrio nas coisas. Nós não somos do mundo, mas nós estamos do mundo. O sal, ele precisa de estar em contato com o mundo. A luz, ele precisa de iluminar o mundo. Nós precisamos de nos relacionar, nós precisamos de ter amigos, nós precisamos de conviver. E o grande desafio é esse, é estar no mundo sem ser do mundo. O último ponto, na verdade, o penúltimo ponto que eu quero tratar com os irmãos, é o conserto com Jesus. Após essas pequenas coisas, queridos, esses pequenos pecados, esses pequenos deslizes, essas pequenas concessões, Jesus, ele clama por conserto. Olha o versículo 16. Portanto, arrepende-te. O remédio para a tolerância do pecado e do mundanismo é o arrependimento. Não tem outra saída. Jesus disse que João Batista era o maior dos nascidos de mulher, o maior profeta. E esse profeta, esse grande homem de Deus, ele tinha uma grande mensagem. E a mensagem era: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, arrependei-vos. É tempo de arrependimento, meus queridos. Talvez algum de nós aqui se acostumou com alguns pecados. São pequenos. Arrependimento. Arrependimento. Deus quer colocar você em locais maiores. Deus tem bênçãos preparadas para cada um de nós. Mas antes disso, Ele clama de nós: arrependimento. Arrependei-vos. Se a igreja não se arrepender, só o versículo 16. Se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. A espada agora está na boca de Jesus. É o poder da palavra dele. Jesus quer nos disciplinar através do poder da sua palavra. A palavra é santa, é boa e pura. Nós lemos aqui o Salmo 1, e tem um monte de advertências. Não andar, não se deter, não se assentar. E aí segue o Salmo, ele diz: mas o meu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei eu medito de dia e de noite. Querido, você quer um melhor remédio contra o mundanismo? A palavra de Deus. A palavra que sai da boca de Jesus. Ela que nos purifica, que limpa a nossa mente, que nos coloca num estado de compreensão das coisas do alto, submissão ao Senhor. É o lavar regenerador da palavra do Senhor. Glória a Deus. E aí, para os vencedores, olha que interessante, já estou terminando. Para os vencedores, o ponto 5, há o convite de Jesus. O que ele reserva para a sua igreja. O versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É um jargão comum de Jesus. Sempre quando Jesus vinha com um grande dito, ele dizia: quem tem ouvidos, ouça. Queridos, Deus te deu um privilégio extraordinário, que é o privilégio de ouvir a palavra do Senhor. Eu tenho uma convicção muito grande no meu coração. Se Deus te trouxe aqui essa noite, é porque Ele quer falar com você. Amém? Quantos creem nisso? Ele quer falar com a igreja. Deseja.
E aí ele diz, se você tem ouvidos, ouça. Se você teve essa oportunidade de ouvir essa palavra, abrace essa palavra. Creia nessa palavra. Deus tem um propósito através desta palavra. Quem tem ouvidos, ouça. Ao vencedor, ele vai nos prometer duas coisas gloriosas. Duas coisas gloriosas. Olha que extraordinário. Ele promete a pedrinha branca, mas antes ele promete também o maná escondido. Meio enigmático isso, né? O maná escondido e a pedra branca. Queridos, mas quando a gente vai estudando a palavra do Senhor, a gente percebe que o maná, bem simples, é o símbolo da provisão divina. Talvez alguns vão precisar de abrir mão de coisas custosas pelo seguimento de Jesus. Talvez seguir a Jesus para você possa ser um sacrifício em alguma determinada situação. Mas Deus diz, para o vencedor, eu prometo o maná. É a provisão divina, o cuidado divino. Outra coisa importante, Jesus disse que Ele é o próprio maná. Se a gente vê lá em João 6, versículos 48 a 51, ele diz o seguinte, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Queridos, contra as lutas do mundo, sabe o que Deus oferece? Não existe saída fácil. Contra as lutas, Deus oferece Ele mesmo. Eu me lembro daquele texto de Paulo, em que ele diz que ele tinha um espinho na carne. E aí ele orou ao Senhor, e sabe o que o Senhor Deus disse para ele? Quem lembra? A minha graça te basta. Querido, talvez Deus não vai te tirar de situações difíceis para mostrar, sabe o quê? Que a graça dele te basta. Você poderia se perguntar, por que, Senhor, o Senhor não enviou um anjo? O Senhor não é aquele que tem a espada, destrói esses perseguidores. A minha graça te basta. Eu sou o maná. Quem comer o meu corpo, beber o meu sangue, tem vida eterna. Olha, queridos, é lindo perceber isso. Nós não precisamos nada além de Jesus, da presença de Jesus. Às vezes, momentos mais difíceis da minha vida, momentos que me custou caro, às vezes, seguir Jesus. Perdi amigos, perdi algumas coisas. E aí eu me lembro que no meu quarto, às vezes chorando, eu aprendi que o que me basta é a presença de Jesus. Quando a gente está na presença de Jesus, querido, tudo vale a pena. Tudo. Não há sacrifício que pague. Viver na presença de Deus, você orar e as suas orações serem atendidas, você acordar e sentir aquela paz que excede todo o entendimento. Jesus oferece o seu maná, a sua provisão. A última coisa que Jesus oferece, e aí eu termino para a gente já poder orar. Quantos estão entendendo o que é a palavra? Amém, queridos? Amém? Aqui então nós chegamos na minha prometida final da jornada. Lembra que eu disse para vocês, às vezes as mais extraordinárias jornadas são vales, são caminhos difíceis. Mas o final vale a pena, o final é extraordinário, é maravilhoso. E no final, Jesus promete ao vencedor, aquele que não se corrompeu com o mundo, aquele que se arrependeu dos seus
pequenos pecados e buscou viver uma vida santa diante de Deus, ele nos promete uma pedrinha branca. Talvez a parte mais enigmática desse texto. E aí eu fui pesquisar e eu vi que existiam várias interpretações para isso. Mas eu entendo que a interpretação que faz mais sentido é que a pedrinha branca... por quê, queridos? A pedrinha branca ela tinha várias funções na antiguidade. Né? Então, há possibilidades aqui. Mas aquela função que mais faz sentido para esse texto é que a pedra branca que Jesus promete, no sentido antigo, ela tinha a função de servir como uma espécie de selo de identificação. Um bilhete de entrada. Imagine que você desejava participar de um encontro privado. E aí você recebia uma pedrinha branca com seu nome, e aí quando você chegava às portas daquele local, você apresentava a sua pedrinha, e opa, você é um convidado, pode entrar. E aí você guardava aquela pedrinha, quando houvesse outra ocasião, você permanecia como um convidado VIP. E Jesus promete aqui, então, uma pedrinha branca. E essa pedrinha branca, queridos, é um convite para que o próprio Senhor Jesus nos chame para ceiar com Ele, para ter uma vida de intimidade com Ele. A igreja de Pérgamo, ela sofreu, ela passou lutas, mas Jesus disse: a minha presença te basta, o meu maná te basta. E Jesus disse: venha cear comigo, venha num lugar de intimidade. É esse o sentido também dessa pedrinha branca, ter um novo nome que ninguém conhece, só você. É um símbolo da intimidade que Jesus tem com cada um de nós. E às vezes em meio às lutas, queridos, é o momento que Jesus vai usar para te trazer intimidade com Ele. A perseguição às vezes tem esse caráter pedagógico, as lutas, as dificuldades. Quando às vezes a gente passa por desertos, é o momento da gente ter aquele momento de comunhão com o Senhor, é aquele momento da gente reconhecer que basta a presença do Senhor na nossa vida, basta Jesus. E eu quero encerrar lendo o finalzinho do Salmo 23, que é uma oração de Davi dizendo o seguinte: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Quantos aqui querem habitar na casa do Senhor? Quantos aqui querem receber esse convite de participar da intimidade do nosso Senhor?